reikianos. Estou aqui em mais uma live onde eu faço a minha leitura diária, bem acompanhada. Bom dia! Seja muito bem-vinda, Cruz. Bom dia! Bom dia, Lilian. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui. O objetivo dessa live diária, de estar aqui com vocês, é ler o meu livro na companhia de vocês e depois a gente trocar. Eu acredito muito nessa troca. Bom dia, Solange. Bom dia, vamos botar assim. Bom dia, Carmen. Seja muito bem-vinda. Lilian, bom dia. Sua seguidora e fã, que lindo, obrigada pelo carinho. Bom dia, Solange, Ângela, sejam todos bem-vindos a mais uma leitura, mais um contato diário com o Reiki. Bom dia, Carmen, bom dia, Feide, Marina, né? Paula. Então, assim, mais um dia que estou aqui pra gente trocar energia, se energizar, dar essa animada e colocar também. Ah, Ângela, bom dia de Portugal, com chuva, nossa, já tá chovendo aí. Portugal já é meio-dia já. Ana, meio-dia não, 11 horas, né? Regina, Paula também. E da Austrália, que lindo, gente. A internet nos proporciona tanta coisa linda, né? Pessoas de todos os lugares se unem por um objetivo único, né? Que o meu objetivo aqui é estar trazendo mais esclarecimento em relação ao Reiki e que vocês usem ele para se conectar com vocês. Porque eu acredito muito na energia do Reiki, nessa energia mara. Que a Paula falou que lá já é noite, né? Então vai dormir bem, né? Com energizada, que bom. Então, assim, eu decidi, né? Sou de Penha, Santa Catarina, né? Santa Catarina, muita chuva também. Tereza, bom dia, Ivana, bom dia, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de leitura. E para quem está chegando novo aqui, eu todo dia, né? Todo dia de segunda a sexta. A Tereza falando que é de Natal, Rio Grande do Norte, que lindo. Márcia, seja bem-vinda. Então, assim, todo dia, qual o propósito dessa live? Todo dia, de segunda a sexta, eu venho aqui ler um pouquinho do livro que eu decidi ler, né? Eu decidi ler esse livro nesse momento, né? A Fernanda do Rio de Janeiro, né? E eu decidi ler com vocês, né? E conversando, tirando dúvida do livro, do Reiki em si, pra gente colocar essa energia maravilhosa mais presente na nossa vida. Eu acredito muito na conexão do Reiki quando é feito clara, tranquila, e essa conexão ela fica cada vez mais clara e tranquila quando a gente está bem. E é tudo um ciclo, né? Se você fica bem, você flui mais energia, aí você limpa os pensamentos. Se você limpa os pensamentos, a energia vai fluir melhor, aí você fica bem, né? É tudo um ciclo, não existe um início nem um fim. Um vai empurrando o outro e não importa de onde você comece. Se você está com a mente agitada, né? Não está conseguindo resultados, se aplique, deixa o Reiki fluir que depois os pensamentos vão se acalmar, aí você vai sentir a energia fluir. Se você tá com os pensamentos calmos e ainda não tem essa rotina, aí vai praticando, o seu pensamento já está tranquilo, então a conexão vai ser bem mais rápida. Enfim, tudo é contribuição, tudo ajuda. Não importa em que ponto você esteja no Reiki, não importa em que rotina você tenha, a maravilhosa ferramenta, essa ferramenta que é o Reiki. Que a Cláudia falou, comprei o livro ontem, chega semana que vem. Que maravilha, vai ser uma leitura muito boa. É bom que você vai poder rever as gravações, né? Mas, como eu estava falando, né? Então, o Reiki é uma ferramenta maravilhosa que ela nos proporciona isso. Não importa onde você está, em que momento da sua vida, nem qual é a sua rotina diária, ele vai se adaptar.
basta você querer. Aí, assim, se você quer ter uma vida harmônica, aí é aquele ditado, né? Aquela frase que sempre tá nesses... espalhada pela internet, né? Se você quer realmente resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Se fizer a mesma coisa, vai ter o mesmo resultado. Nós vivemos no mundo material, então é necessário a ação, né? Não tem como fugir disso. Então, ó, seja bem-vinda, cadê? Carla, Georgina, Vânia, Natália chegou aqui. Tânia, Cláudia, você comprou? A Cláudia, acho que ela comprou, né? Botou a Flá, também já chegou. A Márcia de São Gabriel. Rosângela, que bom. Bom dia, Natália. A Clá, onde, né? Comprou nas lojas americanas, no site. A Lojas Americanas também é um bom site de compra, né? De livros para se comprar via online. Saraiva, eu conheço. Saraiva, Americana, tem outras também, né? Mas sempre veja se envia na sua cidade, né? Que esse momento às vezes não dá pra gente ir numa livraria. A internet também é boa por causa disso, né? Então vamos lá, né? Então, continuando aqui na dinâmica, no objetivo, já falei, né? A leitura que eu faço aqui diária, depois eu reservo um tempinho para as dúvidas em relação a leitura ou o próprio reiki. E eu reservo sempre no finalzinho. Aí tem uma bolinha aqui com pontinho de interrogação, né? Um pontinho de interrogação. É uma bolinha que tem como se fosse aquelas bolinhas de pensamento de revista e quadrinho, né? De quadrinhos. Que aí você pode botar a sua pergunta ali. Se lembrou, já digita ali que quando eu terminar a leitura eu vou para ela. Pode deixar nos comentários, mas o problema dos comentários é que pode passar. Ali não tem como. Se eu já li, ele tira, e se ainda não li, ele permanece. Então, a dinâmica é de 15 a 20 minutos eu ficar aqui na leitura pra gente entender o que o autor aqui quer passar pra gente, quer nos explicar, porque a gente aqui tá lendo, né? Eu tô lendo aqui pra vocês, mas eu tô lendo, né, uma experiência de outra pessoa. Então, a gente está conversando sobre outros pontos de vista em relação ao próprio reiki, que a gente sabe que existe muitas diferenças, que para mim não são certas nem erradas, só são diferenças, mas que no final tudo é reiki. Mudando algum procedimento, alguma coisa, mas no final tudo é impor as mãos, deixar a energia fluir e ativar o que é mais maravilhoso dentro da gente, tá bom? Então, olha, vamos lá. Ontem eu parei, agora aqui eu tô marcando, né? Porque na outra leitura eu repeti um tópico, mas eu acredito que a energia, né? O universo não faz nada por acaso, então se eu repetir era porque era necessário, seja para mim ou para outra pessoa, enfim. Eu não preciso saber, eu só preciso seguir a orientação. Então eu percebi que eu tinha repetido, mas eu continuei. Mas eu, de qualquer forma, eu coloquei aqui onde eu parei. E nós paramos nas suas próprias sessões de tratamento. Ele está aqui nos descrevendo a questão o seu início como aluno, quais são as suas responsabilidades, a responsabilidade do professor que está te ensinando o reiki. Então é importante ter esse olhar aqui dele também. Então vamos começar aqui, eu vou me desligar um pouquinho aqui dos comentários, quero mais uma vez dar boas-vindas para quem está chegando, vou começar a leitura. 10 a 15 minutinhos que eu vou ficar aqui, deixa eu ver o tempo aqui, tá. 10 a 15, de 15 a 20 minutinhos no máximo, vou ficar aqui na leitura. E depois a gente abre para as perguntas, tá bom? E sintam-se, né, abraçados pelo conceito do livro, o que vai ser lido aqui. E no exato momento que a gente fala de reiki, troca esse momento, a gente está deixando a energia fluir, todo mundo está se harmonizando. Eu acredito nisso. Então vamos lá. Suas próprias sessões de tratamento. Se você já teve uma boa formação junto ao professor,
pode agora descobrir por si mesmo o mundo maravilhoso do Biosen, que são as sensações, né? Pode praticar as técnicas descritas acima e, sobretudo, pode tratar outras pessoas. Sugiro que, pelo menos no início, você mantenha um registro de cada sessão. Anote os mínimos detalhes do que você sentiu durante a sessão. Deixe papel e caneta ao alcance da mão e um relógio que você possa consultar. Assim que o Biosen for perceptível, olhe para o relógio e anote o horário. Quando o Biosen atingir um ponto alto, anote de novo. Quando baixar, anote também. Depois da sessão, você poderá então analisar as características individuais do Biosen e lidar com elas com mais eficácia da próxima vez. De certa forma, o Biosen tem sua própria personalidade. É útil saber isso, sobretudo quando se faz tratamento à distância, com outra pessoa. Você também sente o Biosen nesse caso. E se numa emergência você não souber se o paciente está vivo, mas conhecer bem seu Biosen poderá sentir o que se passa com ele naquele momento, né? Então, só para contextualizar aqui, quando ele fala Biosen, para quem é novo, Carmen entrou, que linda, Vera, sejam todos bem-vindos. Quando ele fala que esse termo Biosen é a questão da sensação. E essa sensação, como a gente já descreveu, né, em outras leituras, ela pode ser de diversas formas. Ele tem aqui, né, as principais, que são os 5 graus que ele define, mas depois ele fala que pode existir outras formas de você perceber. E essa percepção, quando ele fala Biosen, é a sensação de o que é necessário se fazer naquele momento. E o que é necessário é sentiu algo estranho que não está na sua normalidade, fique mais tempo ali onde está. Eu sei que ele falou aqui para anotar tudo, mas numa dinâmica de uma sessão, né, eu não acho legal você parar para anotar, salvo se for uma coisa muito importante, porque isso distrai. Tenha isso na mente, olha, sim, tenha sempre um relógio perto, isso é importante, você ter um relógio visível, né? O celular às vezes é ruim porque ele apaga, então você procure sempre ter um relógio. Eu aconselho até, se for digital, é ainda melhor, porque aí a visualização, né, para quem é muito visual, visualizar o número às vezes ajuda. Agora, é importante sim você anotar o que aconteceu, o que não aconteceu, para você, de alguma forma, você entender. Por quê, gente? A anotação, ela é muito útil por 2 formas. Tanto anotar a sessão, como qualquer coisa que você tenha na vida. Quando você para escrever, você está organizando a sua mente. Porque se fica só no mental, aquilo se perde. Você esquece, é natural. Não, você não tem que usar a sua mente para guardar as coisas. A sua mente é feita para pensar, para perceber, sentir o que é observar, né? Você tem que estar atento às observações. E se você estiver preocupado, né? Toda vez recorrer à mente para quando for aplicar reiki em uma pessoa de novo, você vai sobrecarregar a sua mente. E isso não é bom para a sua vida em geral. Então é bom, a pessoa saiu, anota, tente, né, reviver esse momento. Eu olhei para o relógio, era mais ou menos, precisa ser exato, mais ou menos esse horário. Então, eu percebi isso e isso. Você vai tirando da mente e exercitando e colocando ali. Sua mente vai entender que não precisa se ocupar mais com aquilo, e você vai ter um registro da pessoa, e futuramente só dá uma lida antes, né? E esse registro aqui ele vai falar daqui a pouco, né? Mas eu só estou antecipando um pouco. Então tenha sim, principalmente no início, vamos dizer assim, um diário por pessoa, né? Que é bom você ter isso, né? Ter a pessoa e o diário dela em relação a você consultá-la, tá? Vamos continuar, senão a gente não progride muito. Mas eu achei importante a gente ressaltar isso.
Ó, depois da sessão, segundo Hayashi Sensei, depois de cada sessão de tratamento, deve-se usar a técnica de Ketsureiki Kokan no paciente. Ketsueki significa sangue ou movimento de sangue e Kokan significa troca ou renovação. Isso é uma técnica que é parecida com uma massagem, né? Que você ativa, né, a circulação sanguínea da pessoa. Eu uso só em casos específicos, já, porque dependendo de como você faz o seu atendimento, o tocar, né, o reiki, o tocar, às vezes você precisa avisar antes. Então eu uso só em ocasiões específicas. Mas vamos lá. Em outro livro eu a descrevi como técnica da circulação de sangue. É uma das 21 técnicas de Reiki, tá? Do mestre Usui. Que não é uma tradução correta, embora a tradução literal exata seja mais exata. Que é que ele falou, né? Significa troca, renovação. Com efeito, a intenção aqui é substituir por líquidos purificados e limpos os líquidos corporais acrescidos de substâncias prejudiciais depois de uma sessão de reiki. Lembre-se, mais uma vez, na analogia de Hayashi Sensei do rio poluído, que ele contou a história aqui, que é quando o rio está limpo, mas a sujeira está embaixo. E quando vem um grande fluxo de água, a sujeira sobe, que é quando a doença parece que está piorando, né? Mas se você deixar fluir, daqui a pouco aquela água fica cristalina de novo e o lodo sai, né? Então é esse o princípio. Às vezes pode dar uma sensação de piora, mas você vai melhorar, a pessoa vai melhorar, confia. A água turva é transportada para fora e, em muitos casos, mas não sempre, ocorre uma crise terapêutica. A técnica do Ketsueki Kokan é usada para evitar ou, ao menos, aliviar essa crise. Então, ele também usa aqui em casos específicos, né? Se você alguma vez não tiver tempo para uma sessão inteira ou estar trabalhando num paciente com problemas de metabolismo, pode usar a técnica isoladamente ou, se necessário, várias vezes em seguida. Ela dura cerca de 4 minutos. Aí ele pede para ir no capítulo das técnicas que a gente vai chegar lá. Pode deixar. Aí aqui o subtópico, ficha terapêutica. Na próxima página apresento um modelo de ficha para você registrar o andamento de suas sessões de reiki. Se quiser, pode copiá-lo. Com as experiências e observações sucessivas, você poderá entender o Byosen cada vez melhor e trabalhar de maneira cada vez mais eficaz. Muitas felicidades nesse percurso. Aí eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês, na página seguinte. A dele é uma ficha simples, gente. Olha só, né? Que se você tem familiaridade com Excel ou Word, você consegue montar isso fácil, né? Agora, se não tem, faz com papel e caneta com uma régua e depois ou escaneia, né? Ou, enfim, guarda no seu computador, imprime depois, tira cópia. A gente precisa facilitar, né? Mas aqui é nome do paciente, idade, data de nascimento, sexo, endereço e telefone, é importante, né? Local e data da sessão, essa é uma informação para você. História clínica conhecida, ele deu um espaço pequenininho, mas eu já adianto que é bom você reservar um espaço maior. Sintomas, comentários, aí o Byosen é o que você sentiu, né? E o comentário do paciente, né? E assim, a ficha, como que eu vou aqui, eu vou até já, que aí eu acho que eu vou me estender. Eu vou deixar o tópico, esse aqui, para semana que vem, olha só, para amanhã, próximo tópico, e vou discorrer um pouco em relação dessa ficha, para te dar dicas, né, em relação a isso. É a famosa, isso aqui nada mais é que a famosa ficha de anamnese, né? Então, assim, tem uma ficha, sim, com dados importantes. Nome completo, idade, porque isso já cria uma
como é que eu vou colocar? Já elimina uma barreira em relação ao que você vai falar no início, né? Porque quando uma pessoa chega a você para receber reiki, principalmente se você atende muitas pessoas, a primeira coisa é como é que eu vou começar, né? Essa é uma dúvida que me chega também muito. Se você tem uma ficha, você se apresenta, fala, aí você já pega a ficha e você já diz, não, deixa eu só preencher aqui com seus dados, vou fazer algumas perguntas, mas isso já é o início, a gente já vai conversando, tudo bem? Tudo bem. Então, essa primeira ficha é dados da pessoa. E quando eu falo dados da pessoa, são os mais importantes. Nome, telefone, principalmente telefone de alguém que ela conhece, né? Uma pessoa que amigo, enfim, que se acontecer alguma coisa com a pessoa, você tem um telefone para ligar, né? Se é uma pessoa conhecida, ok, né? Você consegue, mas se a pessoa às vezes tem, né, uma catarse, tem uma sensação de choro e você acalmar, você tem o telefone de alguém ali, né? Mas sempre fale isso com muito carinho, tá bom? Não, é se eu precisar, né, falar com você e tal. Por quê? Isso também tem duas funções, né? Às vezes a pessoa, quando começa a ter melhor, ela foge. Porque tem gente que está acostumado com o negativo e isso acontece muito. Você se apega tanto ao sofrimento, à coisa ruim, que quando você se vê aquilo sendo eliminado, tem pessoas que perdem até a identidade. Pô, não vou mais reclamar porque eu tô bem. Então elas ficam inseguras. Então isso também faz parte do processo, tá? E aí você tem um telefone de alguém que você de repente possa se comunicar, né? Mas sempre com tudo muito bom senso, tá, gente? Mas vamos lá. Então, uma ficha com dados principais: telefone, endereço, telefone de alguém conhecido, por que ela está procurando o reiki, com a maior queixa dela em relação ao reiki. Aí, nesse momento, você explica o que é o reiki, como é que vai ser mais ou menos a sessão, que aí ela vai explicar e deixa ela falar. Deixa a pessoa falar, né? Nesse momento, você só ouve. Não se preocupe com o tempo. Planeje 1h30, porque a sessão em si, dependendo do seu nível, ela vai durar às vezes de 30 a 40 minutos. Né? Às vezes pode durar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas todo esse processo antes também faz parte da sessão, né? Desse contato. Então tenha essas questões principais. Né? E tenha depois folhas soltas, a sessão tal. Aí como é que eu faço, né? Eu coloco a sessão tal, a data, né? Aí eu coloco isso que ele colocou aqui, né? Eu coloco o quê? Eu coloco os sintomas da sessão em si, comentários importantes meu, né? Que para mim seria importante eu ler depois. As sensações que eu tive em relação ao que ele coloca aqui, biose, mas as sensações que eu tive, eu senti mais calor quando eu tava passando, sei lá, nas costas dela. Então eu anoto, só anoto. E comentários da pessoa naquela sessão. Se a pessoa te procurar outra vez, aí você já tem dados de telefone, você não precisa perguntar de novo. Mas aí você vai ter, né, uma ficha por sessão. E eu gosto muito também de desenhar. Eu tenho desenho de um corpinho mesmo, né? Quando é menina, eu coloco um corpinho de menina, é só a silhueta, né? Aí eu coloco, né? Você pode até puxar isso na internet. Você desenha, né? Corpo feminino para treinar desenho. Então é só a silhueta. E você pode pegar a figura, imprimir, colar na sua ficha e depois escanear, enfim. Mas aí se tem alguma parte do corpo ali que eu achei importante, eu passo um sinal, coloco um número e depois eu faço a referência na ficha, né? Fica o corpo aqui e os dados do lado, numa folha A4. E cada sessão eu vou acrescentando nessa ficha da pessoa. Então, antes, quando ela remarca ou quando a gente faz um tratamento específico, porque aí depende do que ela tem, aí você marca 5 sessões, 7 sessões, uma vez por semana, se você tem como mais de uma vez, dependendo do problema.
Isso aí é uma administração sua. Porque não adianta, não tem uma regra básica. Eu sempre falo, 5 sessões é o suficiente para você perceber? Sim, mas você vai perceber se precisa mais ou menos. E não se limite, não se engesse. Precisa ter X sessões. Nós não estamos falando aqui de sessões de coach que tem tudo já programadinho, certinho. Se a pessoa não vai por aqui, você vai por lá, porque você não está mexendo com nada emocional. Você está mexendo com ações. Então aqui você precisa ter essa sensibilidade. Então tenha sim um diário, mas tenha um diáriozinho por pessoa. Essa é a dica que eu dou, tá? Então deixa eu ver aqui o tempinho, opa, percorri aqui. Já vi que tem bastante perguntas, já vou aqui nas perguntas. Vamos lá. Aqui. A Marina. Kátia, quando tu faz reiki na caixa, o caderno do reiki, né? Flui por quanto tempo? Desde já agradeço. Oi, Marina, vamos lá. Quando você ativa a caixa ou ativa o caderno, o ideal é você ficar 15 minutos para você ativar, né? Você vai colocar um propósito e vai ativar. Aí depois que você já ativou, o caderno tem o nome das pessoas, na caixa os pedidos, aí o ideal são 5 minutos. 5 minutos todo dia você energiza, né, diariamente a caixa e o seu caderno, tá bom? Aqui, vamos lá. A Flávia, coloca os registros na ficha de anamnese? Sim, né? Aí eu falei que é uma ficha de anamnese, né? Aí cada um cria a sua. Cadê? Bom dia, meu nome é Celete, né? Oi, Celete. Sou portuguesa, vivo na Suíça. Pode me dizer o nome do livro e o autor e ver se eu consigo encontrar em Portugal? Gosto muito de ouvi-la, quero muito tirar. Aí não aparece mais dúvidas, né? Limitou. Pra fora do país, eu não sei se tem esse livro. Eu vou dar uma olhadinha, é até bom eu saber dessa informação. Eu acredito que não, né? Mas, sabe onde você pode encontrar? Naquela WOB é WOOK, que você encontra livros que entregam na Europa, livros de língua portuguesa e também tem de português Brasil. Alguns livros de reiki você encontra lá. Então, assim, não sei se esse tem, mas depois, se você quiser, Celeste, me passa um direct que eu vou ver. Tem sim um site para quem mora em Portugal. Mas aí eu não sei se tem esse livro, né? Alguns livros de reiki tem sim, isso eu sei. E o nome. Isto é Reiki, do Frank Arjava Peter. É Woki, eu não sei como é que se pronuncia, mas é WOOK, tá bom? Acredito que haja lá. Viu? Aqui, ó. A K tá falando. A Amazon também. Aí você procura a Amazon PT, né? E vê. Às vezes a Amazon NL também possa entregar ou a DE, né? E que também pode. Encontrei a Ângela, encontrei na DOT, mas ainda não recebi. A WOK, é essa mesma aqui, ó. É WOOK. É um site que você encontra livros de língua portuguesa, né? Tanto para Portugal, que são autores portugueses, como autores brasileiros, né? E às vezes na Amazon também tem, mas aí tem que ser amazon.pt ou você vê, né? Amazon.de ou amazon.nl. Aí tem que ver onde que entrega. O ideal seria o PT. Agora, Suíça, eu já não sei. Aí você me pegou. Ângela, desculpa, mas pode desenvolver um pouco mais sobre o tal? Não entendi a pergunta, Ângela, desculpa. Não entendi. Flávia, qual é a nomenclatura que você denomina as pessoas que você atende? Eu falei isso, né? Eu acho que você não estava aqui ontem, né, Flá? O certo é você falar cliente. Paciente é termo médico, né? O certo é o cliente, mas eu acho cliente também muito frio
Então eu procuro falar assim, a pessoa que eu aplico o reiki, teve até uma menina que colocou aqui, agora eu não lembro, ela contribuiu pra gente também, assistido, né? Meu assistido. É, eu acho que é isso que ela usou o termo, que também é um termo que você pode usar, né? Mas aí você fica à vontade, qual o melhor termo para você. Jana. Oi, Kátia, uma dúvida se eu apliquei reiki na caixa, fiz os símbolos, tenho que fazer novamente? Sim. Você, quando ativa, você necessariamente precisa desenhar os símbolos. Se for na caixa, na tampa, na parte de dentro e no fundo, né? Na parte de dentro, sempre na parte de dentro. Você vai desenhar os símbolos. Para ativar, você também vai desenhar os símbolos, né? Aí vai ficar 15 minutos. E todo dia, quando for fazer a energia fluir, você também vai desenhar os símbolos. É necessário, tá bom? Vamos lá. Aqui a Lilian chamo de consultante. A Lília colocou aqui, ó. É um termo que ela usa, consultante. Olha a contribuição aí, gente. Né? Então é assim, não tem. O termo exato é cliente, né? Porque mesmo sendo uma terapia, é tudo, mas é uma terapia holística, complementar, enfim. Mas você pode usar. Eu também não gosto muito da palavra cliente, ó. Consulente, consultante, né? Enfim. Assistido, né? A Gabriela colocou aqui, assistido. Também é um termo mais, assim, eu acho mais leve pra gente denominar, né? Vamos lá. Coisa dela, vamos lá. Às vezes eu faço símbolo e coloco uma intenção, mas não posiciono as mãos, fico mais na intenção. Se você está falando da caixa ou do caderno, porque olha só, vou dar o exemplo aqui do livro, tá, gente? Colocou uma mão aqui, a outra aqui. Desenhou e só deixa o reiki fluir. Isso quando você aplica todo dia, né? Deixa o reiki fluir e ativou. Você não precisa intencionar porque a intenção foi feita na ativação, né? Que aquele caderno receba as energias, que aquele caderno, que os nomes, que esse caderno, que os nomes que estão aqui descritos recebam reiki quando for melhor para elas. Ó, interagente. Interagente também é uma ótima palavra. Não fica tão, para mim o paciente fica muito também muito frio, né? Interagente é um termo que os aromaterapeutas usam. Interagente. Que lindo, ó, viu? Olha só a contribuição, gente, que lindo. Vocês são maravilhosos. Como formular corretamente a ficha? É assim, ô Conceição. Dados principais que eu falo: nome, telefone, nome de alguém que conhece, endereço. Tem gente que não gosta, mas aí você vê a dinâmica. Mas é nome, telefone e o telefone de alguém que a pessoa conheça, né? Para você, no caso, se precisar ligar. Aí, isso é informação do paciente. Sexo também, tem alguns que colocam profissão. Eu acho interessante colocar profissão, mas para você ter um papo, né? Às vezes é até um profissional também, também holístico, enfim, profissão também é bom você colocar. E por que a pessoa veio procurar o reiki, qual a maior queixa dela. É importante isso na primeira sessão. Qual é a maior queixa e deixa a pessoa falar. Aplica e depois você cria essa outra como se fosse um diário. Aí esse diário você pode fazer da forma que você achar melhor. Em tópicos, né? Assim, o que eu senti, o que a pessoa sentiu, o que ela falou. Ou você coloca o desenho do corpo e vai colocando ali pontos que você acha importante, né? Mas a ficha realmente em si tem vários modelos de ficha de anamnese. Você coloca a ficha de anamnese né, na pesquisa na internet, aí vem várias. Aí você pega ali, na hora que você está fazendo, você intui, né? Intui que eu digo assim, isso aqui eu achei interessante, tendo essas informações básicas, e cria a sua, né? Faz a mão e depois tira a cópia, né? Mas assim, é muito
complicado você pegar de alguém que você sempre vai mudar. Você vai ter uma como parâmetro, mas você sempre vai mudar, porque isso é muito adaptável, né? A sua necessidade é diferente do outro, enfim. Gabriela, sinto muita dor nos punhos quando me auto-aplico nas costas. Alguma dica de auto-aplicação nas costas? Olha, a aplicação nas costas, Gabriela, ela precisa ser tranquila. E quando eu digo tranquila, leve, é que você precisa estar confortável nesse momento. Se o punho está doendo muito, procura movimentos diferentes. Mesmo que a gente saiba que é importante colocar nas costas, mas vamos dizer, se você não consegue ir muito atrás, né, aqui, vai ali mais ou menos na cintura, na parte das costas, e visualmente você faz com que a energia flua para os outros lugares e não força, né? Não força. Aqui é uma posição agradável, né? Muito agradável para se fazer. O que algumas alunas, né, minhas, que eu passo e elas tiveram resultados, e comigo também, quando elas fazem a autoaplicação deitada, aí elas sentem mais conforto. Em relação à mão, que fica muito aqui, elas se sentem mais confortáveis. Então é uma dica, né? Mas não force, vai no seu tempo. Se está começando a doer, muda imediatamente a posição. Não sinta dor, tá? Porque isso atrapalha. Vamos ver aqui. Aqui a Flá tem um número mínimo de sessões. Como eu falei aqui, faz umas 5. Estipula na sua mente umas 5, né? Porque um número exato a gente não tem como saber, cada um tem uma necessidade. Então faz umas 5, eu acredito que 5 já dá para você perceber. Às vezes a pessoa melhora até, você marca 5, 2, a pessoa já tem uma melhora significativa. Então isso vai depender, mas se você quer um número, eu aconselho um 5. 5 é um bom número, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. A Rose, né? Quero muito ajudar quem precisa. Que lindo, Rose, que bom. Eu tinha síndrome do pânico há 35 anos. O Reiki me curou. Que lindo! Nossa, que linda experiência, gente. Não procurei o Reiki, ele veio. Tiveram uma queimadura grave, meu primo falou que quer ser minha cobaia. Aceitei. Isso vai sim. O Reiki também ajuda em questões físicas, né? Queimadura, ferida, a cicatrização é mais rápido, tá? Cadê? Está correto dessa forma, Marisa? Aí tem que ver a pergunta antes. Aqui. Quando eu aplico a sessão, eu chamo pelos símbolos do Reiki em cada chakra do cliente. Tá ótimo. Se você percebe que esse momento, né? Você está intuindo que a pessoa precisa, tá ótimo. A minha preocupação quando eu falo de símbolo é só assim, eu tenho que desenhar nos chakras. E você não percebeu nada assim, não. Mas se você sente que precisa dar uma alinhada, você pode utilizar o poder dos símbolos, né? Para fazer isso, não tem problema nenhum. Se você está consciente, né? Qual é a necessidade que a pessoa tem, desenhe cada chakra. Cadê? Minha dúvida é se não faço imposição. Se não faço imposição das mãos. Entendi. Entendi. Olha, tem técnicas de Reiki específicas, mas você tem que treinar porque elas são cansativas, que você pode aplicar Reiki com os olhos e com o sopro, né? Isso tem das 21 técnicas do Mikao Usui, tem essas técnicas, mas elas precisam ser treinadas. Mas você pode. O normal é impor as mãos. Colocar as mãos ali numa altura razoável ou tocar, isso aí vai depender muito da dinâmica, mas pode acontecer isso, tá? Pode informar novamente o nome do livro, por favor? Claro. Aqui, ó. Isto é Reiki, do Frank Ajava Peter. Né? E na gravação eu sempre deixo o nome dele também, tá? Fiz hoje a primeira vez, aplicar Reiki, auto-Reiki, e ainda me sinto insegura.
Rose, assim, para quem está iniciando nessa jornada com Reiki, fez o curso, é muito conteúdo. Realmente a gente às vezes tem uma insegurança, assim, isso faz parte até do processo. Mas pensa o seguinte, não é com um dia, dois que você vai ter resultados, né? É uma caminhada. Porque são muitos anos, né, vibrando, pensando, tendo padrões diferentes desse padrão novo que você está adquirindo. Então leva um pouquinho de tempo, tenha paciência, tá bom? Deixa eu ver aqui, chegou mais perguntas. Conceição, a quantidade diária de atendimento. Olha, isso aí é muito legal essa pergunta. A quantidade diária de atendimento é uma coisa assim que sempre me perguntam. E eu te digo, nosso físico, ele tem um limite. Então, respeite esse limite. O que normalmente eu falo é o seguinte: entre 2 a 3 sessões pela parte da manhã ou 2 a 3 sessões na parte da tarde. Ou seja, mais ou menos de 4 a 6 sessões por dia, né? Claro, né? Isso são, vamos dizer assim, uma dica que eu dou para você não desgastar muito o físico, porque energeticamente, quanto mais reiki você aplica, mais você se purifica, mais você contribui pro planeta, para a pessoa. Energeticamente, isso só faz bem e muito bem. Mas nós temos o nosso corpo físico e ele tem um limite. Então, faça mais ou menos isso, né? De 2 a 3 pela manhã, 2 a 3 pela tarde, se puder à noite, bem. Mas respeite o seu, vamos dizer assim, a sua limitação física. Porque você fica muito tempo em pé, muito tempo com o braço numa posição só, né? Então a gente fica cansada fisicamente, tá bom? Então o ideal é isso. Vamos lá. A Solange falou aqui que travou para mais alguém, depois me falam aqui, gente. Adriane, sinto que estamos participando do seu campo de energia com uma egrégora mesmo, mas isso é fato, Adriane, é fato. Isso aqui cria sim um campo energético de contribuição. É como eu falei ontem, né? Eu me sinto assim super energizada depois. Eu vou até te dizer, hoje eu acordei até um pouco desanimada. Mas você vê que eu começo a falar, daqui a pouco eu me empolgo e nem percebo a hora passar. Eu me sinto realmente renovada, porque eu sinto o meu reiki fluir, porque eu tô falando dele, eu tô contribuindo, e eu sinto a energia de vocês e eu procuro sempre antes de começar que eu seja sempre um canal de cura e contribuição para quem estiver na live, né? Eu também intenciono. Isso ajuda também na energia, né? Então, eu tenho certeza, né? Que eu sinto aqui, vocês sentem também, né, Adriane? Só seria possível você ser a nossa mestra, mesmo não tendo nos iniciado ainda. Sinto que participa, né? Que você se sente, né, como uma aluna. Olha, eu posso ser assim, tipo, sua mestra adotiva. Eu não tenho restrição em relação a isso, não. Mas o que eu sempre falo, né? A gente sempre tem que. Isso eu falo, tem que. Né, nas poucas frases que eu uso, tem que. Quando a gente tem um mestre, que a gente é iniciado nele, ele passa a forma dele de vivenciar o reiki e alguns procedimentos que ele passa, é importante você continuar seguindo. Um exemplo, o desenho dos símbolos. Tem algumas linhagens que o desenho muda um pouquinho. Então, você vai usar o que seu mestre te passou. Né? Aqui a mesma questão é dos princípios. Tem a tradução, né, dos princípios do Reiki. Você encontra em muitos livros diferenças, mas no conceito, na ideia da coisa, é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa. Mas a forma que se traduz, se escreve, pode mudar. Então eu aconselho você fazer a do seu mestre. Agora, se não está ressoando mais, você pode pegar emprestado do seu mestre adotivo. Mas, assim, tem coisas que são necessárias em relação a quem te iniciou.
Mas você pode sim pegar conceitos meus, testar, ver como é que a sua energia se comporta, se é melhor ou pior, que não existe certo ou errado, e você vai se aprimorando, que isso é uma forma, né? A gente se aprimora, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Rita, ainda tenho dificuldade de desenhar os símbolos. Posso só mentalizá-los? Olha, ô Rita, isso é uma coisa que, infelizmente, eu vou te dizer. Eu sei que às vezes as pessoas, né, ficam meio assim, mas é importantíssimo você treinar o desenho. A interiorização do símbolo, ela é uma etapa. E essa etapa é feita de desenhar, interiorizar, ter clareza de que você está desenhando corretamente. E a gente só tem essa prova que a gente está desenhando corretamente quando a gente efetivamente desenha no papel. Né? Então é importante você treinar no papel, ver onde você precisa melhorar. Porque quando você faz e percorre esse processo dessa forma, você, na hora da sua visualização, você vai sentir uma conexão maior, entendeu? Porque ativar o símbolo é desenhar ou visualizar. Mas se você passou pela, né, se você fez o dever de casa correto, que é desenhar ele. Então, é um processo que faz parte do crescimento para você utilizar todo o poder do símbolo da melhor forma, de forma limpa, clara. Então, reserve um tempinho, escolha uma semana. Essa semana eu vou treinar tal símbolo. E de vez em quando, se volte também desenhando. Eu, de vez em quando, eu faço isso. Você acha que às vezes, de tanto eu passei por esse processo de desenhar. Aí eu fico visualizando, desenhando só com a mão, não vejo. Às vezes, eu paro, porque às vezes a mão engana. Eu falei, não, ó, vou voltar, treino um pouquinho. Isso faz parte, tá bom? Não pula não, só quem ganha é você e a sua energia. Ali, vou chamar Ali. Você trabalha com outras terapias ou somente com reiki? O meu foco principal é o reiki. Eu tenho outras terapias, né? Já fiz curso de cristais, já fiz curso de barra de axis, né? Já fiz alguns mini cursos que me dão mais clareza em questão de física quântica, energia, enfim. Mas a minha base é o reiki. Eu faço com que o reiki seja o meu carro-chefe, né? E outras coisas eu agrego, né? Que eu uso muitas frases do Barras para poder, né, me dar mais clareza, enfim. Mas o meu maior é o reiki em si. O meu foco é no reiki em si. Eu quero trabalhar somente com o reiki, mas tem pessoas que dizem que eu deveria agregar com outras terapias. Olha, isso é uma... Eu vou te dizer sinceramente, isso é uma crença que as pessoas adquiriram em relação a validar a sua própria terapia em si, o seu tempo terapêutico, né? E o reiki, ele já é muito poderoso. Se você sentir que precisa de outras, faça no seu tempo. Só o reiki, ele vai te dar condições suficientes para tratar de quem você for tratar, né? Eu fui porque eu gosto de estar em contato, tanto que eu fiz vários cursos de reiki com outros mestres, porque isso, para mim, o reiki é o principal, né? Então, assim, não se sinta cobrada, né? Em ter que fazer. Se você sentir, sim, faça, mas sem cobrança. Porque aí, quando a gente começa a fazer várias coisas, daqui a pouco você não está fazendo nenhuma direito. Por isso que eu digo, né? Faz o reiki. Se você sentir a necessidade de complementar com outra coisa, faça no seu tempo. Mas não se cobre, tá bom? Vamos dizer a Kátia. Kátia, a aplicação nas costas do assistido. Às vezes só intenciono, pois às vezes fica muito relaxada. Sim, isso acontece muitas vezes, né? Às vezes você não consegue virar e tá tudo bem, né? Aí você intenciona. Tá ótimo, tá bom? Conceição. Você já pensou em fazer
Um grupo para nos reciclar. Amo suas explicações. Olha, é por isso que eu criei o programa Reiki, o programa Reiki Transforma, que é um programa que eu criei para reikianos para poder fazer, né, esse contato, essa reciclagem, dar o que eu sei do Reiki. Aí eu vou abrir inscrições para ele no início de fevereiro, que é um programa onde tem a estrutura de como você deve fortalecer a base do Reiki, que são coisas importantes que devem ser observadas. Uma eu já dei aqui, né? Já falei que é a questão do símbolo, né, que você precisa treinar. Então eu faço esse programa para isso, porque eu percebo que quando a gente fala e coloca mais o Reiki em prática, a gente tem mais dúvidas e surge, e às vezes não tem aonde procurar. Então eu criei um programa onde é como se fosse realmente uma reciclagem. Eu recebo reikianos de nível 1, 2, 3 e eu vou abrir inscrições, né? E falar nisso, tá? Semana Reiki na Prática tá aberta as inscrições, gente. É semana que vem, segunda-feira, começa. Aí no final eu abro as inscrições do meu curso, Reiki Transforma. Tá bom? Deixa eu ver se tem aqui, deixa eu ver a hora. Tá, ainda tô no tempo. Ai, que bom, eu quero. Então fica atenta, se inscreve na Semana Reiki na Prática. Mas eu vou, quando abrir, vai abrir 1º de fevereiro. Eu também vou avisar. Olha lá, ó. Hashtag Reiki Transforma, minha aluninha. Ai, gente, fico tão feliz. Patrícia, que linda. Vamos lá, Cris, em relação ao valor cobrado nas sessões de Reiki. Olha, o que eu aconselho muito em relação a valor de Reiki, verifica massoterapia, acupuntura, esses profissionais, quanto que eles cobram na sua cidade. Quanto que cobra uma sessão? Quanto que cobra uma sessão de acupuntura, de massagem, né? Aí tem aquela reflexologia, enfim, pega umas 2 ou 3 categorias, né? E até também outros profissionais de Reiki faz uma pesquisa básica, né? E vê quanto que cobra. Normalmente, uma sessão, dependendo do estado, né, que você tá, né, qual a sua cidade, fica entre 50 a 80 reais e às vezes chega a 100 a 150, dependendo da localização. Por que eu faço para fazer uma pesquisa? Para você não ser injusto com os outros profissionais. Porque não existe uma tabela para aplicação de Reiki. Então, se você está dentro do nível, você não vai cobrar barato demais em relação ao mercado e nem alto demais, né? Você vai estar na linha. Então, você vê aí uma média entre, né, o maior valor e o menor da sua cidade e você cobra, entendeu? Para sua sessão. Eu oriento mais ou menos isso, porque isso dá um norte, né, para você começar a cobrar. Cadê Alves? Posso aplicar rede de olhos abertos ou precisa ser fechados? Olha, eu faço uma mesclagem. Por quê? Eu preciso saber o que está acontecendo, né? Então eu fico com os olhos abertos para ver ali a posição, mas quando eu sinto, né, que, vamos dizer, eu estou numa posição tranquila, que não vai confortável para mim, que eu não estou ali em nenhum local, né, que possa deixar a pessoa, como é que eu falo? A pessoa desconfortável. Aí eu fecho os olhos e me concentro e sinto. Aí, às vezes, eu continuo com o olho fechado e movimento a mão, né? Às vezes eu abro o olho, mas isso não vai influenciar, né? Mas você não precisa. Eu não acho legal ficar totalmente com os olhos fechados, porque você precisa saber, você que é a dona do pedaço ali, então você precisa saber o que está acontecendo, entendeu? A Lisa tá dentro da média, que bom, né? Cadê? Tem um cliente que está com problema nas vistas, como posso ajudá-lo? Olha, você faz a Conceição, você faz a aplicação completa nele, mas foca o maior tempo dessa sessão nos olhos,
né? Procura, desenhe os símbolos se você sentir a necessidade, né? Principalmente o Chokurei, que é uma coisa física. E se você perceber que esse não querer ver, porque o nosso corpinho é traiçoeiro, às vezes a gente tem algum problema na vista porque a gente não tá querendo ver alguma coisa na nossa vida, né? Então, pergunte, né? Ah, tem alguma coisa que tá acontecendo, que tá te deixando triste e tal? Porque aí você começa, tá, né? Aí você, na hora de aplicar reiki, você pode intencionar em relação a essa situação que vai surgir, né? A pessoa sempre fala. Deixa eu ver aqui, Fernanda. Quais seriam os benefícios do reiki à distância em idoso de 99 anos em geral? Olha, os benefícios do reiki, ele não é diferente para idoso, criança. O benefício é para qualquer pessoa. É harmonizar, acalmar, relaxar, purificar a energia, fazer com que órgãos se funcionem da melhor forma. Então, assim, os benefícios, ele não está ligado à idade, sexo, estilo de vida, religião, não. O benefício é do ser humano, em forma geral. Então, tudo que vai trazer mais harmonia, equilíbrio, às vezes clareza, né? Se a pessoa é agitada, traz calma. Se a pessoa é muito calma, traz uma agitação dentro do padrão, né? Para a pessoa poder reagir para algumas situações. Então, assim, os benefícios é do reiki em geral, tá bom? Não da pessoa de idade. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Aqui, Marina. Após cada sessão, como você corta a energia do reiki? Eu normalmente, né, minha mente ela já trabalha no agradecimento, eu já sei que tá finalizando, né? Eu já, muito obrigado, né, por essa sessão. Aquilo ali já cria já uma atmosfera de fechou a conta, vamos dizer assim. Mas se eu perceber que eu ainda estou muito conectada, que em relação à pessoa, eu faço. O banho seco é o de praxe, né? O meu banho seco, eu faço isso. Bebo uma água, adoro beber água depois da sessão, me hidratar. Isso aí para mim é muito revigorante, né? Mas normalmente eu faço isso. E dependendo de como tá a pessoa, porque a pessoa mesmo ela estando bem e tal, a pessoa tá tão às vezes negativa que ela pode, né, ainda tá influenciando. Então quando tá uma coisa que eu vejo que é um pouco mais forte, eu desenho o Haku, né, para poder cortar também essa energia. E às vezes se eu tenho ainda um tempinho, ou eu me auto-aplico de novo, ou eu faço o enraizamento. Isso é o kit, mas assim, toda sessão eu faço isso. Não, eu percebo o que eu preciso, tá bom? Eu vou me observando. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Então, aqui também nos comentários. Gente, então eu vou finalizar. Quem ainda não está inscrito na Semana Reiki na Prática, se inscreve, vai começar segunda-feira, vai ser uma ótima semana de mais um momento de aprendizado. Amanhã estarei aqui para mais um momento de leitura, né? Estaremos aqui juntos, 8 da manhã, para mais esse momento. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Sempre quando eu falo tchau, aparece uma pergunta. Ai, que linda! Vamos lá, Adriane. Já em alguns lugares as pessoas fazem os símbolos com as duas mãos ao mesmo tempo para potencializar. Olha, antes de me despedir, eu vou ter que. Aqui a Gabriela falou, já me inscrevi. Eu vou ter que dar uma atenção a essa pergunta, porque é assim. Como eu sempre falo, eu vou repetir, gente, isso, porque isso é primordial a gente estar fixo na nossa mente. Precisamos estar confortáveis e livre de travas. E quando eu falo de travas, é de eu tô fazendo certo, errado, você está se julgando, se criticando. Então, o que acontece? Tem pessoas que se identificam desenhar os símbolos aqui e aqui.
em uma mão, em outra mão, né? Aí você, né? Vamos dizer que eu sou destra, eu desenho aqui, eu não sou canhota. Meu desenho aqui não vai ficar tão perfeito. E qual é a função base para você ativar o símbolo? É desenhar ele corretamente, introduzido. Né? Eu sei que a visualização também faz parte, ok, faz parte. Mas você precisa massificar o desenho em todo o seu corpo. Então, para as pessoas que não conseguem desenhar com a outra mão, vai ficar aquela pontinha de dúvida: ah, não funcionou. Ah, não funciona para mim. Ah, eu não consigo. Ah, isso aí não vai deixar. Ah, eu não vou conseguir tratar a pessoa direito. Aí você criou uma trava. Quando eu desenho na minha mão e coloco a outra aqui e sinto a energia do símbolo, para mim o símbolo ele está aqui, energizando toda essa situação, ou energizando ainda mais a minha mão. Enfim, eu estou potencializando a função dele, do que eu decidi, né? Se eu vou limpar, né, a pessoa, se eu vou tratar a parte emocional, né? Eu desenho ser Reiki. Então eu desenho ele aqui e eu sinto a energia do símbolo como um todo. Entende? Então, para mim, isso aqui é uma força muito potente. Não que a pessoa que desenhou aqui não está ativando a sua potência. Tá. Só que, qual é a diferença? Para ela é tranquilo. E para a pessoa que não é tranquilo, não vai funcionar? Não vai porque ela bloqueou a mente. Aí a comunicação, ó, começa. Então, tem pessoas, eu já vi reikianos e mestres desenhando aqui, ó. Até o próprio autor falou uma hora aqui, desenhando no dorso da mão, da sua mão, né? Ah, tá errado, tá certo? Não existe. Quando a gente titula, né, põe o dedo, tá errado, certo, a gente está julgando. E quando a gente julga, a gente está nos afastando da pessoa, da energia, né? A gente está dizendo, o meu é certo, o seu é errado, né? Ou tá se culpando, o meu é errado, o seu é certo, eu não sirvo, não tá servindo, não tá funcionando. Então, quando eu falo de símbolos, eu tenho muito cuidado por causa disso, né? Porque existem linhagem que diz que você só pode aplicar reiki se você desenhar o símbolo. Só que eu sinto no meu coração que o meu reiki não fica diminuído se eu ativar símbolo ou não ativar símbolo. O meu reiki é o meu reiki. A energia vai fluir. Se fosse assim, reikiano nível 1, não teria benefícios, não sentiria energia. Então, assim, quando eu falo dessa coisa de onde desenhar, quando desenhar, precisa desenhar, tem que, né? A palavra que eu não gosto muito, mas o tem que atrapalha a nossa comunicação, né? E o reiki, ele precisa ser leve. Tá bom, gente? Aí eu falo tchau, as perguntas aparecem. Podemos ativar no chakra coronário? Você diz os símbolos? Olha, dependendo da necessidade da pessoa, sim. Agora, se for questão de harmonização de chakra, eu aconselho fazer um exercício de harmonização, porque aí você trabalha todos, né? E um ajuda o outro. Você aplica o reiki com um copo de água embaixo da maca? Não. A água não, eu aplico com água de sal grosso. Quando... É porque agora eu me mudei, enfim, eu tô sem a minha maca. Mas eu colocava o sal grosso, né? Não a água. O sal grosso é melhor. Aí depois você joga fora o sal. O sal, ele absorve mais. Olha, pode falar do enraizamento. Enraizamento é uma prática meditativa, tá? Não é uma prática de reiki nem nada. Ela nos conecta com a terra. Eu vou resumir ela aqui, mas ela é muito forte. Você se senta numa cadeira ou até em pé, eu gosto de sentada para aproveitar melhor. E você imagina seus pés sendo raízes e descendo até o centro da terra, e você se nutrindo com a energia, né, do centro da terra, e a terra nutrindo-se com você, naquela, né, troca, como a gente troca aqui, naquela troca maravilhosa. E depois você sente aquilo subindo, mas aí você já fica renovado. Isso ajuda você a colocar realmente, literalmente, o pé no chão,
tá bom? Isso ajuda muito a pessoa que tem pensamento muito acelerado para ativar o chakra básico. Ajuda muito, 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 muito. Deixa eu ver aqui, só mais uma aqui, gente. Uma das perguntas, quando uso os símbolos e acrescento Daikomyo, né? Está certo, pedindo equilíbrio de todos os chakras. Olha, eu gosto de trabalhar chakra por chakra, sabe? Ah, essa forma que você faz tá ok? Se funciona pra você, ok. Eu, Kátia, eu gosto de dar atenção a todos os chakras. Sabe assim, sabe o que eu penso? Tudo faz parte do meu corpo, cada um tem uma função. Sabe quando uma família tá problemática e você só cuida do pai ou só cuida da mãe e esquece os outros? Essa é a sensação que eu tenho quando eu faço um trabalho de chakra, né? Salvo alguma necessidade específica, algum foco rapidinho que eu preciso, mas em questão de harmonizar, de fazer um equilíbrio, eu gosto de fazer completo, né? Isso me ajuda, né? Aí eu cuido do meu corpo como um todo. E quando a gente faz esse exercício de mentalização, de harmonização de chakra, o básico que cuida das básicos, o primeiro, segundo, terceiro chakra, que cuidam dos nossos sentimentos, emoções inferiores, elas que são as que dão mais trabalho pra gente, né? Questão de sobrevivência, medo, você se lançar, né? O resto é mais ligado a forças superiores. Então, quando você trabalha bem essa parte inferior, os outros, você nem precisa depois de muito tempo para poder criar essa conexão, entende? Parece que vai, é assim mesmo, tá bom? Gente, olha, deixa eu ver, responder só mais essa, porque já tá no tempinho aqui. Antes de começar a aplicação, desenhar os símbolos mentalmente no alto da cabeça, do sua ou do cliente? Cliente, né? Da pessoa que você tá aplicando. Aí você pode, se você sentiu, faça isso, tá bom? Olha, gente, eu vou me despedir, que já tá no tempinho aqui. Muito obrigada pela presença de todos. Até amanhã. Cada live é uma live maravilhosa, é um momento de troca, de bate-papo. Quero muito agradecer a presença de cada um, né, aqui nesse dia maravilhoso. Que vocês tenham um maravilhoso dia. E amanhã a gente continua, né? Retoma a nossa leitura. Um grande beijo, um maravilhoso dia para todos. Muita paz. Muito obrigada por todos, pela presença de todos.